Olá, turma! Como vocês estão? Hoje nós estaremos aqui realizando o início de um trabalho sobre contos de horror ou contos de suspense. E para inserir vocês dentro da história que eu vou ler já já, eu preciso falar para vocês um pouco sobre que conto é esse, quem escreveu. E aí nós abrimos nossa conversa assim. Nós vamos falar de um escritor chamado Edgar Allan Poe. E aí a gente vai ter uma ideia do que estará por vir no seu conto. Para a gente começar a conhecer um pouquinho da história de Allan Poe, é preciso saber que ele nasceu em 1809 e morreu em 1849. Ou seja, foram apenas 40 anos de vida. Ele foi um poeta norte-americano. Seus pais eram atores. Porém, Poe ficou órfão muito cedo. E ele acabou sendo adotado por uma família de aristocratas. Ele teve uma boa educação, pois era uma família com relativas posses. Estudou em uma grande universidade, porém, ele teve problemas na sua família adotiva. A sua mãe adotiva também veio a falecer com ele ainda jovem. E, infelizmente, ele não teve por parte do seu pai adotivo carinho e amor. Foi extremamente desprezado pelo seu pai adotivo. Isso fez com que Poe tivesse um comportamento muito rebelde, muito conturbado. E, de uma certa forma, isso apareceu muito na sua literatura, nos seus textos. Inclusive, ganhou muitos concursos de revistas que, na época, publicavam esses textos. E aí, ele conseguiu, justamente graças à forma como seus textos eram retratados e se tornaram conhecidos, ele conseguiu entrar em uma revista para trabalhar nessa revista, publicar nessa revista. Porém, ele já estava consumido por uma série de situações de comportamento, por uma série de questões que veio vindo ao longo de toda a sua infância e juventude, e mais um problema foi adicionado na vida de Poe: o alcoolismo. Infelizmente, naquela época, inclusive, o ato de beber socialmente era muito bem recebido. Porém, o alcoolismo enquanto doença, não era reconhecido. Ele se casou com a filha de uma prima. Porém, esse casamento durou muito pouco. Ela ficou doente, era uma doença grave, com pouquíssimas chances de se recuperar. E, infelizmente, ela acabou vindo a falecer. E, pouco tempo depois, o Allan, já consumido pelo alcoolismo e pelos seus problemas pessoais de natureza interna, com as suas dificuldades de superar tantas questões de vida, acabou morrendo com apenas 40 anos de idade. Porém, apesar de uma vida relativamente curta, produziu muito. Textos que são referenciados na literatura americana até hoje e são estudados até hoje. E parte dessa produção de Poe influenciou, inclusive,
muitos outros escritores que vieram depois dele na literatura americana. Nós vemos também nessa literatura produzida por Allan Poe uma característica muito forte do gótico, desse dark, desse escuro, e justamente influenciado parte pelas suas próprias vivências, as suas dificuldades, os seus desafios. E aí é até difícil saber o quanto a vida pessoal influenciou a sua literatura e o quanto a sua literatura influenciou a sua vida pessoal. Esse tom obscuro, esse tom muitas vezes pesado, que é a marca do seu texto, também era a marca da sua personalidade. E aí nós temos esse texto para fazer a leitura hoje. O texto que nós leremos chama-se O Coração Delator. E eu vou ler aqui para vocês. Começaremos agora o conto de Edgar Allan Poe. O Coração Delator. É verdade, sou nervoso, muito nervoso, terrivelmente nervoso. Sempre fui e serei. Mas por que vocês insistem em dizer que sou louco? A doença aguçara meus sentidos, não os destruíra e tampouco os anestesiaria. Acima de tudo, minha audição tornara-se agudíssima. Ouvia todas as coisas, tanto as coisas do céu como as da terra. Também ouvia muitas coisas do inferno. Como então podem dizer que sou louco? Escutem-me e observem com quanta lucidez e serenidade lhes conto toda a história. É impossível determinar como foi que a ideia primeiro me surgiu na mente, mas uma vez concebida, perseguia-me noite e dia. Não havia objetivo nenhum, nem paixão. Eu até gostava do velho. Nunca me fizera mal algum. Jamais me maltratara. E eu também não lhe cobiçava o ouro. Creio que foi por causa de seu olhar. Sim, foi por isso. Um de seus olhos assemelhava-se ao de um abutre. Um olho de um azul pálido, encoberto por uma película. Sempre que o velho o pousava em mim, meu sangue enregelava. E pouco a pouco, muito gradualmente, acabei decidindo tirar-lhe a vida e dessa forma livrar-me de seu olhar de uma vez por todas. Agora a questão é a seguinte: vocês pensam que eu sou louco? Ora, os loucos nada sabem. Vocês deveriam ter me visto a mim. Deveriam ter visto com quanta sabedoria procedi, com que cautela e antevisão, com que dissimulação pus-me ao trabalho. Nunca fora tão bondoso para com o velho como naquela semana que se passou antes de matá-lo. E todos os dias, perto da meia-noite, girava o trinco da porta de seu quarto, abrindo-a. Ah, tão delicadamente! E então, quando já afastara por uns 2 palmos, ia aos poucos, enfiando no quarto uma lanterna escura, totalmente fechada de modo a não deixar escapar a mínima luz,
e só depois é que introduzi a minha cabeça. Ah, vocês teriam rido muito se tivessem visto a acústica com que eu realizava este gesto. Movia minha cabeça muito devagar, muito lentamente, a fim de não perturbar o sono do velho. Levava uma hora inteira até fazer minha cabeça atravessar completamente a abertura e colocar-me a uma distância suficiente para poder vê-lo deitado no leito. Ah, com que então o louco teria sido capaz de agir assim com tanto juízo? E depois, quando minha cabeça já estava completamente dentro do quarto, girava o obstruidor da lanterna com o máximo cuidado. Ah, tanto cuidado, com muitíssimo cuidado, pois a dobradiça poderia ranger. Girava o mínimo possível, de forma que somente um único e finíssimo raio de luz fosse pousar sobre o velho Volturino. E fiz isso durante 7 longas noites, todas as vezes exatamente à meia-noite. Mas descobria que o olho estava sempre fechado, de sorte que era impossível realizar minha tarefa, já que não era o velho que me exasperava, e sim o seu olho maligno. E todas as manhãs, ao raiar do dia, entrava no aposento corajosamente e falava-lhe sem nada temer, chamando-o pelo nome com voz animada e perguntando-lhe como passara a noite. Portanto, como vocês mesmos podem bem ver, ele teria que ser um homem muitíssimo sagaz para suspeitar que todas as noites, exatamente à meia-noite, eu ia vigiá-lo enquanto dormia. Na 8ª noite, fui ainda mais cauteloso ao abrir a porta. Minhas mãos moviam-se com mais lentidão do que os ponteiros dos minutos de um relógio. Antes dessa noite, jamais sentira a sensação de meus poderes, da minha astúcia. Mal podia conter a sensação de triunfo, pensar que já estava eu abrir a porta pouco a pouco, sem que ele sequer sonhasse com os meus atos e com os meus pensamentos secretos. Cheguei mesmo a rir-me de tal ideia, e talvez ele tivesse me ouvido, pois mexeu-se na cama repentinamente, como se despertasse assustado. Vocês devem estar pensando então que eu recuei. Ah, não! O aposento estava negro como um breu, com toda aquela escuridão. As pesadas janelas estavam bem trancadas devido ao medo de ladrões. E sabendo muito bem que ele não poderia ver a porta a se abrir, continuei a empurrá-la milimetricamente, mais e mais. Já havia introduzido minha cabeça na abertura e estava prestes a abrir o obstruidor da lanterna, quando meu polegar escorregou no feixo de lata, fazendo com que o velho se erguesse na cama, sobressaltado, gritando: "Quem está aí?" Fiquei imóvel e nada disse. Não movi sequer um músculo por uma hora inteira. E durante todo esse tempo não o ouvi deitar-se novamente. Ainda devia estar sentado na cama, procurando ouvir qualquer coisa, tal como fizera eu, noite após noite, ouvindo a morte rondar ali perto. Pouco depois, escutei um leve gemido e sabia que era produto de um pânico mortal. Não se tratava de um gemido de dor ou sofrimento. Ah, não! Era o som grave e contido que brota do fundo da alma quando esta está saturada
de terror. Eu conhecia muito bem esse som. Muitas foram as noites nas quais, justamente à meia-noite, hora em que o mundo inteiro dorme, esse mesmo som emergia de meu próprio peito e com seus ecos horripilantes aguçava ainda mais os terrores que me aturdiam. Como disse, conhecia-o muito bem. Sabia como o velho devia estar se sentindo e tinha pena dele, embora no fundo me risse. Bem sabia que ele estivera acordado na cama desde o momento do primeiro ruído leve que o despertara. Daí em diante os temores se agigantavam dentro dele. Havia tentado se convencer de que eram improcedentes, mas era impossível. Havia repetido a si mesmo: não é nada, apenas o barulho do vento na lareira. Ou é apenas um rato a correr pelo quarto. Ou ainda deve ter sido um grilo. Cricrilou uma única vez. Sim, com certeza tentara se consolar com tais suposições. Mas tudo fora em vão. Tudo em vão, porque para aproximar-se dele, a morte viera subrepeticiamente, oculta por detrás de seu manto negro, com o qual capturava a vítima. E foi a influência funesta desse manto invisível que o fez sentir, embora não pudesse ver ou ouvir, que o fez sentir a presença de minha cabeça no interior do quarto. Depois de ter esperado por muito tempo com infinita paciência, sem tê-lo ouvido deitar-se, decidi abrir uma pequenina fresta, uma fresta mínima no obstruidor da lanterna. E assim o fiz. Vocês não podem nem imaginar com que lentidão fui girando até que por fim um único raio de luz, fino como fio de uma teia de aranha, projetou-se da pequena fresta e foi atingi-lo diretamente no olho vulturino. Estava aberto, bem aberto e arregalado, e ao avistá-lo fui tomado de fúria. Via-o com perfeita nitidez, todo um azul aguado, coberto por aquela película horrenda que me paralisava até a medula dos ossos. No entanto, era só o que eu podia ver da face do corpo do velho, pois como que guiado pelo instinto, mirara o raio de luz exatamente sobre aquele ponto maldito. Com que então já não lhes disse que aquilo que vocês julgam ser loucura, na verdade não passa de uma hiperagudeza dos sentidos? Pois digo-lhes que nesse momento chegou aos meus ouvidos um ruído abafado, monocórdico e rápido, como o tic-tac de um relógio enrolado num tecido. Também conhecia muito bem esse som. Eram as batidas do coração do velho, assim como o rufar dos tambores de guerra incita os soldados à luta. O barulho enfurecia-me cada vez mais. Entretanto, mesmo nessa hora, ainda me contive, permanecendo imóvel. Mal respirava, segurava a lanterna inerte. Concentrei-me para manter o raio de luz sobre o olho com o máximo de firmeza possível. Enquanto isso, crescia o toque diabólico daquele coração, tornava-se cada vez mais rápido e aumentava de volume a cada instante. O terror que o velho sentia deveria ser extremo, batia mais e mais. Asseguro-lhes eu, cada vez mais alto. Estão compreendendo bem o que lhes digo?
Já lhes disse que sou nervoso? Pois é assim que sou. E então, na calada da noite, em meio ao terrível silêncio daquela velha casa, um ruído tão estranho quanto aquele provocava em mim um pavor incontrolável. Contudo, contive-me por mais alguns segundos e permaneci imóvel. Mas as batidas se tornavam mais altas e mais altas ainda. Pensei que o coração fosse estourar, e então outra angústia tomou conta de mim. O ruído poderia ser ouvido pelos vizinhos. Chegara a hora do velho. Com um grito incontido, escancarei a lanterna de vez e saltei para dentro do quarto. Ele gritou uma vez só, uma única vez. Em um instante, arrastei-o para o chão e empurrei-lhe a cama pesada por cima dele. E sorri, satisfeito, ao ver o ato consumado. Porém, por vários minutos, o coração continuou a bater com um som abafado. Mas isso não me perturbava. Não poderia ser ouvido através da parede. Por fim, cessou. O velho estava morto. Removi a cama e examinei o cadáver. Sim, estava morto, completamente morto. Coloquei minha mão sobre o coração e deixei ali por alguns minutos. Não havia pulsação. Estava completamente morto. Seu olho não me incomodaria nunca mais. Se vocês ainda acham louco, mudarão de opinião quando eu lhes descrever as precauções cautelosas que tomei para esconder o corpo. A noite findava e pus-me a trabalhar apressadamente, mas sempre em silêncio. Em primeiro lugar, desmembrei o corpo. Decepei-lhe a cabeça, os braços, as pernas. Em seguida, arranquei 3 tábuas de assoalho e depositei tudo nas fendas. Depois recoloquei as tábuas com tanta habilidade, com tanta astúcia, que nenhum olho humano, nem mesmo dele, poderiam detectar nada de errado. Não havia nada para ser lavado, nenhuma mancha de qualquer tipo, nem sequer um único pingo de sangue. Havia sido extremamente cauteloso para deixar que isso acontecesse. A banheira recolhera tudo. Quando cheguei ao fim dessas tarefas, eram 4 horas, mas ainda estava escuro, como se fosse meia-noite. Quando o sino deu as horas, ouvi as batidas à porta, que dava para a rua. Desci para abri-la despreocupado. O que havia para temer agora? Entraram 3 homens e, com a maior cortesia, identificaram-se como policiais. Um grito fora ouvido por um vizinho no meio da noite. Levantaram-se a suspeita de crime. A delegacia de polícia fora notificada e eles receberam a incumbência de dar busca no edifício. Sorri, o que havia a temer? Dei as boas-vindas aos cavaleiros. O grito, disse-lhes, eu mesmo dera durante um sonho. O velho, informei-lhe, estava fora, no interior. Levei os meus visitantes a todas as partes da casa, sugeri que investigassem tudo e que investigassem muito bem. Por fim, conduzi-los ao quarto dele. Mostrei-lhes os seus tesouros, totalmente seguros e intocados. Movidos pelo entusiasmo da minha autoconfiança, levei cadeiras para o quarto, sugeri que descansassem ali, enquanto eu, na louca audácia de meu triunfo absoluto, colocava a minha cadeira justamente sobre o local onde repousava o cadáver da vítima. Os policiais ficaram satisfeitos. O modo como me portara convencera-os. Eu estava extremamente à vontade. Sentaram-se enquanto eu ia lhes respondendo animadamente. Conversaram sobre assuntos corriqueiros. Porém, logo senti que começava a empalidecer e desejei que fossem embora. A cabeça me doía e imaginei estar ouvindo um zumbido nos ouvidos. Mas eles permaneciam sentados e continuavam a conversar. O zumbido ficou mais claro, prosseguia e tornava-se mais límpido.
Pus-me a falar com mais eloquência, a fim de me livrar daquela sensação, mas o ruído prosseguia e adquirira mais nitidez, até que finalmente descobri que o som não vinha dos meus ouvidos. Sem dúvida, nesse momento eu fiquei lívido, mas falava mais fluentemente e em voz mais alta. Porém o barulho também aumentava. E o que eu podia fazer? Era um ruído abafado, monocórdico e rápido, como o tic-tac de um relógio enrolado num tecido. Faltava-me fôlego e, no entanto, os policiais nada ouvia. Comecei a falar mais depressa, com mais veemência, mas o som não parava de aumentar. Pus-me em pé e comecei a discutir sobre ninharias num tom de voz muito alterado, gesticulando violentamente, mas o ruído não parava de aumentar. Por que é que eles não iam embora? Andava de um lado para o outro do quarto, com passadas largas e pesadas, como se o fato de ser assim observado por eles me levasse à loucura, e o ruído não parava de aumentar. Ah, meu Deus, o que é que eu podia fazer? Esbravejei, vociferei, praguejei. Tomei da cadeira em que estivera sentado e pus-me a raspá-la contra as tábuas do assoalho, mas o ruído excedia tudo que se avolumava ininterruptamente. Tornou-se mais alto, mais alto, mais alto, e ainda assim os homens conversavam placidamente e sorriam. Seria possível que não estivessem ouvindo? Santo Deus, não e não, estavam ouvindo sim. Suspeitavam de mim, sabiam de tudo, estavam zombando do pavor que eu sentia. Foi isso que pensei. Então é assim que ainda penso. Mas qualquer coisa era preferível àquela agonia, qualquer coisa seria mais suportável do que aquele escárnio. Eu não podia mais tolerar aqueles sorrisos hipócritas por um único segundo sequer. Senti que tinha que gritar ou então morreria, e então outra vez, ouçam mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Canalhas! Gritei. Parem de fingir. Admito o crime. Arranquem logo as tábuas. Está aqui, aqui. Aqui está o bater desse coração hediondo.